Bom dia. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, agradecer o secretário pelas informações. Eu não vou entrar numericamente falando dos números, porque eu acho que a gente mudou a realidade com a pandemia, a secretaria teve que se adaptar a uma nova realidade, então não tem como a gente ficar cobrando coisas que hoje são prejudicadas pela situação, a gente entende isso daí. Eu sei do esforço do secretário, do diretor-geral para fazer as coisas funcionarem, mas eu tenho que fazer aqui algumas colocações, inclusive umas no sentido de discordância de alguns procedimentos feitos aí pelo governo do estado. O secretário coloca muito bem da crescente que o Paraná vem tendo na questão do coronavírus, dos números, das infecções. Eu tive vários cortes durante a fala aqui, foi caindo minha internet voltando, então se eu for repetitivo, peço desculpa, mas eu não consegui acompanhar todo mundo. E os números vêm crescendo. A gente tem aí estiagem, chuva, frio, previsão de pico. Todos esses elementos aí que podem fazer com que os números do Paraná, né? Eu nunca na minha vida torci para os últimos não virarem primeiro. Vai ser a primeira vez que a gente torcer para a gente ficar em último, como é colocado aí. Mas eu quero questionar, secretário, o porquê do governador Ratinho autorizar a abertura de igreja e de shopping, sabendo de todos os elementos. É inadmissível uma atitude dessa. O Ratinho não tem, eu acho que faltou sensibilidade para ele nesse momento, avaliar conjuntamente isso. Eu sei que existem pressões políticas, eu sei que existem pressões econômicas, mas eu acho que não foi prudente, que a gente pode ter um grande prejuízo lá na frente. E com relação à apresentação de mais elementos, eu vejo que o Brasil ainda testa pouco, né? A gente tem entre os 10 países com o maior problema no mundo com relação ao coronavírus, o Brasil testa em média de 4.378 mil pessoas por milhão, né? Os Estados Unidos 50 mil, a Espanha 60 mil, a Itália 63 mil, a Alemanha 47. E nesse sentido, a nossa preocupação é também que o Paraná aumente muito a testagem, pois hoje o Paraná, dentre um levantamento feito pela minha equipe aqui, perde para os vários estados aí o número de testagem. Quais que são as metas para testagem no Paraná? Eu sei que o senhor estava falando, mas caiu a internet, não conseguia acompanhar. Qual é a sua programação para aumentar a testagem? E gostaria que o senhor colocasse um pouco sobre essa questão das SARGs, né, que é as não identificadas, que saiu uma matéria na UOL sexta-feira que coloca que no Paraná aumentou em 513%. Há uma confusão, né, de interpretações, eu vi na matéria, tem uns que acreditam que pode ser subnotificação de Covid, tem outros cientistas que acham que não é subnotificação. Assim, eu queria que o senhor abordasse, pois o número é muito impressionante, né? Eu sei do domínio de Vossa Excelência e da capacidade que o senhor tem, não duvido dela nem um minuto, mas eu gostaria que o senhor fizesse um alerta para acabar com essa especulação. Estou tendo muita especulação sobre o que pode ser essa SARS. Agradecendo as perguntas do deputado Arilson, queria dizer o seguinte: em primeiro lugar, a questão dos templos, das igrejas, deputado, foi passado a incumbência que nós discutíssemos isso no Comitê de Operações e Emergências em Saúde Pública, que se reúne todos os dias, e esse comitê tem lá não apenas membros da Secretaria de Estado da Saúde, mas temos lá membros do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, secretários municipais de saúde, temos Ministério da Saúde, o Conselho Regional de Medicina, Conselho de Enfermagem, outros conselhos. Nós temos uma gama de representatividade da saúde muito grande que nos ajuda a decidir e delinear. Nós discutimos por muito tempo essa questão das igrejas. E se você for observar do ponto de vista restritivo em que foi autorizado, é até melhor do que muitas igrejas que estavam abrindo as portas, mesmo existindo um decreto do Estado. Então nós tomamos essa decisão e depois chamamos as igrejas para conversar, representantes da CNBB, representantes das lideranças evangélicas do Estado. Foi tudo construído a várias mãos e determinação rígida de questões relacionadas à higiene. E também o distanciamento social, de 9 metros quadrados por pessoa dentro de cada nave de templo ou de igreja. Esse é um ponto. Junto com ele vem a questão dos shoppings,
Mas nós também, em todas as minutas que foram examinadas dentro do COI, também colocamos ali um gatilho de revisão, que é depois de 3 semanas de observação do número de casos. Como nós estamos observando lá atrás, referente ao Dia das Mães, número de casos relacionados agora, que vem espolcando agora, nós também estamos fazendo esta observação destas medidas que nós conseguimos criar, no sentido de garantir restritivamente o mínimo de funcionamento de algumas atividades econômicas. O fato é, então, em relação a isso, é que nós vamos rever essas ações dentro de mais 2 semanas e devemos tomar algumas medidas ou colocá-las em discussão. Segundo ponto que o senhor coloca é a questão do Brasil, que testa pouco em relação a outros países. Nós temos aqui no Paraná, em relação aos testes de PCR, que são os testes, aquele teste do cotonete no nariz, nós temos aqui no Paraná a maior quantidade de testes, ou se não é a maior, são os 3 estados aí que devem ter testado mais. O Paraná é um deles. E agora com essa parceria com a Fiocruz, nós vamos extrapolar isso aí para, se tivermos perna, para cerca de 5.000 exames por dia. É um número significativo. O nosso LACEN fazia 100 exames por dia no início da pandemia. Conseguiu dobrar, conseguiu aumentar ainda mais, chegou a 600 exames por dia, num esforço sobremaneira lá de toda a equipe do LACEN, que é uma equipe de excelência. Agora, nós estamos juntando esforços de todos, aí, inclusive o CPPI, que é uma outra organização estadual que produz soros para vacinas, eles estão nos ajudando a montar o meio de transporte viral, não é, doutor Nestor? Então, outras empresas aqui do estado estão conseguindo nos colocar a compras mais rápidas aí para os insumos do teste e nós vamos conseguir fazer a maior quantidade de testes aí per capita do Brasil. Agora, os testes rápidos têm toda uma lógica para acontecer. Primeiro, ele tem que ser autorizado pela Anvisa. Então não adianta a gente falar que vai ter teste à disposição se o teste não for autorizado pela Anvisa. Foi nos oferecido nos últimos 40 ou 60 dias uma enormidade de testes rápidos, mas o teste tem que ser lastreado pela Anvisa. Segundo lugar, todo teste, mesmo que seja rápido, negativo ou positivo, tem que ser lançado. Nós temos hoje em mãos 300 mil testes aí, mais ou menos, alguns já foram realizados, 300 mil testes rápidos, que estão ou nas mãos das equipes de epidemiologia dos municípios ou estão ainda aqui no nosso almoxarifado em Curitiba e que serão descentralizados. Nós não temos ficado praticamente com nenhum teste rápido. Todos vão para as equipes dos municípios para proceder os bloqueios, desde que existam pequenos surtos aqui ou ali, como é o caso lá em Coronel Domingos Soares, recentemente, como é o caso aqui em São José dos Pinhais, recentemente, como foi o caso da Santa Casa de Londrina, do Hospital Psiquiátrico de Maringá e por aí vai. Que vão agora, daqui para frente, nós vamos ter vários episódios recorrentes desse tipo de situação. Agora, então eu insisto, nós temos uma boa quantidade de testes, eu diria, menos desconfortável que outros estados. É importante dizer, por exemplo, da rapidez do nosso teste do PCR. Antes ele estava só garantido para quem era internado no hospital com suspeita de coronavírus em situação moderada ou caso grave dentro da UTI. Isso facilitava até a questão de eventual óbito que houvesse com diagnóstico. Esse é um assunto interessante. Fomos inquiridos ao longo do tempo sobre, inclusive, informações da Associação dos Cartorários. Nossa quantidade de testes de sepultamentos sem diagnóstico é muito menor, quantitativamente falando, do que de outros estados. Então isso demonstra que nossa rapidez
tem conseguido fazer frente a esse tipo de situação extrema. Nós não queremos que possa existir. Em relação às síndromes respiratórias agudas graves, vou passar ao Nestor, que vai fazer um pequeno relato sobre esse assunto. Muito obrigado. Alô? Pronto. Problemas técnicos resolvidos. Bom, em relação às síndromes respiratórias agudas graves, as SRAGs, né, tão comentadas ultimamente, um pequeno comentário que cabe aqui, deputado, é que nesse momento de pandemia, ou em qualquer situação onde a gente tenha a entrada de um patógeno diferente, onde as equipes estão esperando que pessoas doentes venham aos serviços de saúde de uma maneira muito superior àquela que existia anteriormente, ou então que não existia, como por exemplo o caso do corona, as equipes estão muito mais sensíveis a fazer uma notificação de sinais e sintomas que apareçam aquela doença. Então, ano passado, no Paraná, o senhor tem uma ideia de comparação, a gente teve aproximadamente 70 mil internações no estado, durante o ano inteiro, de pacientes com algum tipo de sintoma respiratório. Isso é um número muito grande, 70 mil internações. Porém, notificações de síndrome respiratória aguda grave, somente 5 mil. Há uma diferença aí brutal de 14 vezes, muito maior, 1.400 vezes, esse é o número que foi colocado aí pela imprensa, entre o número de problemas respiratórios efetivos, com desfecho hospitalar, que é o desfecho que a gente tem um dado muito concreto, essas pessoas realmente foram internadas, pessoas diferentes, do que número de notificações. É muito, muito esperado que a gente tenha um número muito maior de notificações de SRAG esse ano. Um aumento muito maior em relação ao ano passado. Isso não há dúvida nenhuma. Os profissionais de saúde estão muito mais sensíveis nas unidades, esperando que essas pessoas venham e qualquer sintoma seja notificado como síndrome respiratória. Ou síndrome gripal, que a gente chama também, ou síndrome respiratória aguda grave. Então é só esse comentário de que isso não é uma normalidade, não. Isso é esperado dentro da epidemiologia, até porque por conta da pandemia.